Mais revelações sobre a delação premiada de Mauro Cid. E agora, informações que comprometem Michele Bolsonaro, que você já sabia que estava no meio, mais uma figura nova. Dudu Bananinha agora é mencionado, e quando há menção, pode surgir desmembramento de investigação. Vou mostrar pra você que, segundo Mauro Cid, Dudu e Michele ficavam botando aqueles capetazinhos no ombro, assim, falando, vai lá, dá o golpe, rapaz. Você tem o apoio aí dos CACs, tem o apoio do povo, não aceita o resultado das urnas não. Olha só, os principais interessados em manter ali a mamatinha, né? Ou então ficar livre de investigações futuras. Vou trazer pra você essas informações agora, mas se você está chegando neste canal pela primeira vez, meu nome é Rony Teles, se inscreva, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, senta o dedo like sem piedade, porque quando você começa a falar de Bolsonaro aqui, os bolsonaristas ficam loucos e correm para aprender com a gente quem é esse mandrião que tentou dar o golpe na presidência da República. Vamos para a matéria então, publicação da UOL. Michele e Eduardo Bolsonaro incitavam o papai Bolsonaro a dar o golpe, diz Mauro Cid em delação premiada. O tenente-coronel Mauro Cid narrou em sua delação premiada que a ex-primeira-dama Michele e um dos filhos do ex-presidente, o deputado Dudu Bananinha Bolsonaro, faziam parte de um grupo de conselheiros radicais que incitavam o então presidente da República, Jair Jabuti Chifrudo, que estava em cima do poste Bolsonaro, a dar o golpe de Estado e não aceitar a derrota nas eleições do ano passado. De acordo com o relato de Mauro Cid, esse grupo costumava dizer que Bolsonaro tinha o apoio da população e dos atiradores esportivos conhecidos como CACs, os tais colecionadores atiradores desportivos, para uma tentativa, é claro, de golpe. Ainda segundo Mauro Cid, Bolsonaro não queria desmobilizar os manifestantes golpistas acampados em unidades militares pelo país, porque ele acreditava que seria encontrado algum indício de fraude nas urnas, o que serviria para anular o resultado das eleições. A defesa que eu tenho a fazer é o seguinte: por que nós, até aquele momento, estamos? Porque ele sempre disse uma frase: eu ajo dentro das 4 linhas. Como a gente acreditava nessa frase, a gente achou que nunca haveria uma ilegalidade, porque toda vez que falava, ele falava, eu acho dentro das 4 linhas, e eu acho que agiu até dentro das 4 linhas, porque não houve golpe. Cid disse à PF que nunca foi encontrada nenhuma prova de fraude. E agora o Mauro Cid também é comunista. O ex-ajudante de ordens da presidência era testemunha direta das conversas de Bolsonaro com aliados e relatou à PF a atuação de cada um deles após a derrota de Bolsonaro na eleição. Ele havia sido preso em maio, mas foi solto em setembro após assinar um acordo de delação premiada com a The fucking Polícia Federal. As informações do depoimento de Mauro Cid foram confirmadas ao UOL por 3 fontes que acompanharam o assunto. O material da delação premiada atualmente está sob análise da equipe do subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, na PGR. Em entrevistas recentes, Carlos Frederico afirmou que Cid não apresentou provas que corroborassem seus relatos. No depoimento sobre as tratativas golpistas, Cid cita nomes de personagens envolvidos e locais e circunstâncias das reuniões mantidas para debater o assunto. Questionado pelo UOL sobre os caminhos para corroborar o relato, Carlos Frederico afirmou: estamos buscando provas de acordo com o contexto narrado. Você, fazendo uma pequena pausa, você tem visto nos últimos dias esse subprocurador dar declarações que esvaziam os nossos ânimos sobre essa delação do Mauro Cid. E isso aqui para mim parece mais um rabicho de Bolsonaro dentro da Procuradoria-Geral da República. Uma coisa ridícula que um procurador não deveria ficar fazendo sobre o material de investigação, porque a função dele é investigar e não ficar falando para as pessoas que a investigação é fraca. Afinal de contas, ele é o advogado de acusação. Se nem ele acredita no que está fazendo, está no lugar errado. É claro, o juiz precisa olhar com um olhar imparcial. Agora a Procuradoria não. Ela tem que levantar as informações com voracidade e com convicção. Tá? É claro, na hora de apresentar para o juiz, as provas precisam convencer o juiz da materialidade e da autoralidade dos crimes. Agora, o que esse cara tá fazendo nos leva a suspeitar, assim como suspeitávamos, do próprio Augusto Aras, da Lindora e talvez esse cara que esteja aqui. Adicionalmente, eu que não sou um profissional de direito, fico me perguntando por que a PGR tem que se intrometer nesse caso, porque o Bolsonaro não é mais uma pessoa que tem foro.
Não deveria ficar só com a Polícia Federal? Faça essa pergunta. Voltando à matéria, ela continua afirmando que o plano de golpe só não foi adiante, de acordo com o próprio tenente-coronel Mauro Cid, porque não houve concordância dos comandos militares. O UOL revelou em setembro que Bolsonaro chegou a discutir uma minuta golpista apresentada pelo seu assessor, Felipe Martins, com os chefes das 3 Forças Armadas, mas apenas o comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, manifestou o apoio. Os chefes do Exército e da Aeronáutica se posicionaram contra a iniciativa golpista. Houve ainda o chefe propriamente dito do Exército que disse para o Bolsonaro que se ele continuasse com essa conversa de golpe, ele iria o prender. A matéria dá uma entrada aqui para fazer uma recapitulação do que seria esse grupo radical, né? O tenente-coronel Mauro Cid traçou aos investigadores um panorama sobre as articulações realizadas por Jair Bolsonaro após a derrota nas eleições. Cid relatou que um grupo moderado composto pela ala política do governo tentava convencer Bolsonaro a se pronunciar publicamente sobre o resultado das eleições para pedir que os manifestantes golpistas deixassem as ruas e voltassem para suas casas. Um dos integrantes desse grupo era o senador Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do presidente. Flávio Chocolate, apesar de ter todo o seu esquema de rachadinha, regularmente é relatado por seus colegas senadores como sendo o filho do Bolsonaro que não sofre da doença da psicopatia, talvez apenas só da mão leve, mas não dessa doença golpista. Continuando, Bolsonaro resistiu a adotar esse posicionamento porque esperava obter provas de suas supostas fraudes nas urnas eletrônicas ou convencer os comandantes militares a embarcar em uma tentativa golpista. E isso é o que a matéria está dizendo. Eu, particularmente, só acredito na tentativa de convencer os militares a dar o golpe. O Bolsonaro sabe que não tinha porcaria de fraude em urna nenhuma. Ele sabe o que ele fez durante todo o seu governo, ele sabe o que ele pintou e bordou e ele sabia que ia tomar esse resultado. Na verdade, ele talvez até soubesse que ter alcançado uma votação tão expressiva, mesmo ele tendo feito tanto mal para o Brasil, só aconteceu porque ele comprou voto de muita gente ingênua e alheia ao que acontece diariamente na política. É aquilo que ele sempre falou, ele já disse isso textualmente. O brasileiro vota com o voto na urna e o diploma de burro no bolso, frases do Bolsonaro. Para coroar a culpa de Bolsonaro nos atos, eu vou colocar para você um trechinho aqui, que eu já botei para rodar no começo, de um dos líderes militares que incitavam os golpistas, reconhecendo na CPI do golpe, na versão distrital, que eles achavam que não estavam cometendo crime, porque acreditavam demais na figura do Bolsonaro como um ser ilibado, um homem incapaz de cometer crimes. E como o Bolsonaro pedia a eles para ficar lá, incitava eles, inspirava eles pelo menos a ficar lá, e dizia que não tinha crime nisso, que estava jogando dentro das 4 linhas da Constituição palavras do depoente, eles ficavam lá inspirados em Bolsonaro. Isto é, a culpa de eles cometerem crimes vem da inspiração ideológica, da orientação e da confiança, da influência que Bolsonaro tinha sobre eles. Acompanhe esse trecho aí. Eu falo uma palavra agora certa. Se o presidente tivesse reconhecido, muita coisa não teria acontecido. Concorda? Sim. A defesa que eu tenho a fazer é o seguinte: e por que nós, até aquele momento, estamos... Porque ele sempre disse uma frase: eu ajo dentro das 4 linhas. Como a gente acreditava nessa frase, a gente achou que nunca haveria uma ilegalidade, porque toda vez que falava, ele falava, eu acho dentro das 4 linhas, eu acho que agiu até dentro das 4 linhas, porque não houve golpe. Então essa frase, eu acho dentro das 4 linhas, era uma segurança que a gente tinha de que não haveria nada de errado, e eu também não via ele fazendo, eu gosto da pessoa dele, né? Eu acho que não haveria, mas houve um momento que se perdeu o tempo. Se perdeu, era hora de chegar e falar, alguém que tivesse... Eu não tenho voz, tanto eu fico tão chateado de falar que eu era liderança, porque se eu fosse liderança não tinha mais ninguém ali. Eu não tenho voz, eu não sou mais, como o senhor falou, da ativa, eu não tenho influência em coisíssima alguma. Mas a matéria não acabou ainda não, ela continua falando sobre esse grupo extremista. O então presidente da República, Bolsonaro, escalou auxiliares para se dedicar a descobrir vulnerabilidades do processo eleitoral. De acordo com Mauro Cid, Bolsonaro também pressionou os militares a fazer um relatório apontando essas suspeitas de fraudes. E por isso aquele relatório dúbio foi entregue
que deixou muita gente, inclusive que serviu como ferramenta para instruir as pessoas a ficarem lá, como eu acabei de mostrar para você. Esse relatório foi divulgado no início de novembro pelo Ministério da Defesa, mas não apontava nenhum indício concreto de irregularidade nas urnas. Em seu depoimento, Mauro Cid também contou que um grupo radical incitava o então presidente da República a não aceitar o resultado das eleições e a tentar o golpe. O tenente-coronel Mauro Cid citou que a então primeira-dama Michele Bolsonaro e o Dudu Bananinha Bolsonaro faziam parte desse grupo, além de outros aliados. Esse grupo, é óbvio, é o que a gente vem falando desde o começo da matéria, explicando para você sobre a existência dele. A novidade é que o Dudu e a Michele, dessa vez, foram nominalmente citados em delação premiada por aquele que era o principal ajudante de Bolsonaro. Se você gosta do nosso trabalho, se você acha o combate ao bolsonarismo importante, se inscreva nesse canal, senta o like, compartilhe com seus amigos, joga no WhatsApp, joga no Instagram, joga no Twitter. Você tem autorização completa para fazer o nosso material rodar. Só não tem autorização para sair desse vídeo sem deixar o like, a inscrição e seguir o nosso canal também no WhatsApp para sempre ficar por dentro quando tiver uma CPI ativa. A gente se vê, um abraço, até mais, fui!